Olá, buscadores! No vídeo de hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um dos conhecimentos mais incríveis que eu já aprendi até hoje. Inclusive, esse vídeo talvez seja um dos mais importantes aqui do canal, porque o conteúdo deste tema será a base de tudo que nós vamos estudar a partir de agora. Se você compreender o que verá a seguir e ter essas ideias como parâmetro para tudo o que for fazer ou deixar de fazer na sua vida, eu não tenho a menor dúvida de que você perceberá os efeitos positivos disso tudo. É simplesmente magnífico e transformador. Não tem erro. Bom, naquele vídeo que eu falei sobre o conselho que mudou a minha vida, se você se recorda, eu comentei que após descobrir que para mudar de vida eu precisava obter mais informações em todos os aspectos importantes, tudo começou a fluir para mim. Eu passei então a ler muitos livros e artigos, só que havia um problema. As ideias não estavam em uma ordem que me permitisse tirar o maior proveito dessas informações. Eu me recordo também que naquela época eu estava estudando forte para concursos públicos. Então, de certa maneira, eu já estava com a mente um tanto quanto afiada para seguir pesquisando. Uma virada de chave para mim naqueles anos foi querer aprender mais sobre como me organizar financeiramente. Naquele momento, lá por 2016, eu fiz um curso para aprender a estudar, e um dos módulos tratava justamente sobre essa questão do dinheiro. O professor sugeriu ler alguns livros, e como eu estava todo animado com as leituras, eu os comprei imediatamente e os devorei rapidamente, e foi a melhor coisa que eu pude fazer. Dali em adiante, eu me apaixonei de vez pela leitura e as coisas começaram a se desenvolver muito forte para mim. Por fim, eu tinha começado a encontrar pessoas que de verdade me ensinassem coisas extremamente úteis e práticas de valor. Foi aí que eu parei de querer me incluir em grupinhos e de querer sempre estar acompanhado por aquelas pessoas que eu achava que eram minhas amigas. Daquele momento em diante foram os livros que passaram a ser os meus melhores amigos. Eu me lembro também que certo dia eu resolvi fazer um experimento. Eu não iria procurar por ninguém por uma semana, porque iria contar quantas pessoas me ligariam ou me buscariam para fazer algum programa. E para minha surpresa, o resultado foi 0. Aquilo mexeu com o meu brio, sabe? Eu percebi que na maioria das vezes quem era o amigo era somente eu. E a grande maioria daqueles parceiros que eu tinha como amizades, na verdade não eram tão amigos assim. De certa maneira, então, por um lado, eu estava triste por ver que eu não tinha tantas amizades verdadeiras como eu imaginava. Mas por outro, nos livros eu encontrei um consolo e uma forte razão para levantar a cabeça e seguir na minha jornada. Já noutra alçada, as minhas crises existenciais e meus vazios interiores se fortaleceram um pouco. Só que agora as coisas seriam diferentes, porque certamente nas páginas eu encontraria as respostas que há tanto tempo eu havia perseguido, ainda que de maneira tímida. Então, pessoal, para quem não viu os vídeos anteriores, no campo das pesquisas, o meu ponto de partida e as minhas pesquisas sempre foram tentar responder às seguintes perguntas. Qual o sentido da vida? Deus existe e se existe, por que permite tanta desgraça? E o que eu preciso saber para ter uma vida que vale a pena ser vivida em todos os aspectos? É com base nessas 4 perguntas que nós iremos permear todo o nosso estudo por aqui então, tratando de encontrar elementos que possam satisfazer essas curiosidades. Muito bem então, lá fui eu perseguir essas respostas. Como naquela época eu lia muitos livros diferentes, algum deles mencionou algo que me marcou demais, e que é a tese central desse vídeo aqui. Em alguma daquelas páginas, o autor escreveu algo assim: o universo possui leis que regem todo o sistema. Nossa, aquilo ressoou demais em minha cabeça, e eu comecei a investigar mais sobre aquilo. O problema foi que, novamente, as informações não estavam agrupadas de uma forma coerente. Para ajudar a você a que não tem esse tipo de problema, eu tratarei de organizar todos esses saberes de uma forma coerente, então. E bem, para tentar responder aquelas 4 perguntas, primeiro é preciso estabelecer uma forte base de saberes, que é: para encontrar essas respostas, existem 5 caminhos. Podemos partir as pesquisas desde um nível microscópico, por exemplo, estudando os micro-organismos,
2. Um nível macroscópico, por exemplo, conjecturando sobre as galáxias e universos. Outro, considerando mecanismos de maldade. Outro, considerando mecanismos de bondade. E, por fim, uma análise híbrida, misturando um pouco de cada um, o que para mim tem se tornado mais fácil para tentar entender tudo isso. Você concorda que isso é muito provocador e soa bastante atrevido? Sim, mas é muito prazeroso buscar por essas respostas. Nessa tentativa de encontrar essas respostas, portanto, eu percebi que o primeiro passo deveria ser obrigatoriamente estudar a história, porque assim seria possível tratar de entender como os antecedentes da humanidade têm formado nosso contexto e as coisas como nós conhecemos hoje. Segundo Heródoto, faz necessário pensar o passado para compreender o presente e idealizar o futuro. Só que isso foi muito desafiador para mim, porque na escola uma das matérias que eu menos gostava e que eu tinha mais dificuldade era justamente história. Ao tentar estudar sozinho esse assunto, eu percebi que, infelizmente, há uma grande polarização política e ideológica nesse meio. E para um leigo no assunto, saber o que é fidedigno e o que não é se torna bastante difícil, porque cada corrente trata de narrar os fatos baseado em seu próprio viés. E como a ideia aqui é ser o mais imparcial possível, então é preciso ir por partes e com a disposição de não se apegar a nada. As paixões e os fanatismos atrapalham demais os buscadores independentes como nós. Nesses anos de busca, eu tenho aprendido que para chegar a uma resposta plausível a tudo que me provoca e me inquieta, muitas vezes o que eu tenho que fazer primeiro é me perguntar de várias formas diferentes uma mesma questão, tentando analisar as várias versões e olhando tudo de vários ângulos diferentes. Em alguns momentos, essas perguntas são elaboradas de uma forma completamente diferente, portanto. Mas é justamente isso que tem me ajudado a formar uma pergunta e, em seguida, encontrar a resposta que mais me faz sentido. Em meio à procura por resoluções dentro do campo da história, então, eu me deparei com uma afirmação que me instigou fortemente. George Orwell alguma vez disse o seguinte: a história é escrita pelos vencedores. E então eu perguntei, mas quais vencedores? Vencedores do quê? E se existe uma história escrita por vencedores, também deve existir então uma versão dos perdedores, certo? E se para entender nossa realidade atual é importante estudar a história e essa é escrita por um grupo de pessoas, então nós podemos inferir 3 coisas fundamentais que se aplicam a qualquer situação ou fato dentro das nossas pesquisas. 1. Existe uma versão oficial. 2. Existe uma versão extraoficial. E 3. Existe uma versão oculta. Guarde bem esse tripé de premissas, porque será uma base fundamental em tudo que nós vamos estudar, porque isso se converte em um poderoso e essencial filtro para todos nós, os buscadores da verdade. Entendido até agora, então? Beleza. Bom, ao considerar tudo isso, é fundamental que sempre tratemos de conectar os mais diversos eventos históricos, porque, do contrário, esses conhecimentos estarão desconectados e desencontrados. Isso acontecia muito nos meus estudos, como eu mencionei antes. Com isso, nós vamos perceber que muitas vezes alguns desses eventos históricos eles estão relacionados, por mais distantes que possam parecer. Talvez isso pareça estranho agora, mas certamente com o passar do tempo isso ficará mais perceptível para você. Portanto, pessoal, nós iremos abandonar a ideia de analisar a história de uma forma linear, e sim de uma forma em um formato quase que espiralado. Você verá que estudando assim, é impressionante ver como existem eventos que se conectam, inclusive alguns descobrimentos arqueológicos. Ok, mas então qual é este conhecimento tão incrível assim que você aprendeu, você pode estar pensando? A resposta é o seguinte, muita atenção por favor. O universo é regido por leis naturais, e você está contido neste universo. Então, mesmo que você não saiba, não creia ou não aceite, estas leis regem a sua vida. Gente, quando eu li essa frase pela primeira vez foi como se uma venda tivesse caído dos meus olhos. Ela é tão maravilhosamente profunda que não é nada inteligente lê-la rapidamente. Essa parte que diz que mesmo que eu não saiba, não creia ou não aceite, é simplesmente fabulosa.
Caso nunca tenha ouvido falar disso, talvez agora isso não faça tanto sentido para você, mas certamente mais adiante você verá como essa sabedoria é impressionante e é a base para responder a grande maioria das nossas dúvidas e mistérios, inclusive sanar nossos medos como a morte, por exemplo. Portanto, eu lhe peço encarecidamente que guarde essa frase no fundo do seu coração. Por favor, eu até irei repetir. O universo é regido por leis naturais, e você está contido neste universo. Então, mesmo que você não saiba, não creia ou não aceite, estas leis regem a sua vida. Para ter uma vida que vale a pena ser vivida, para compreender esta vastidão que é o universo e essa incógnita que parece ser a vida, para ter sucesso em tudo o que você for fazer, o conselho mais valioso que eu poderia lhe dar é: estude e respeite essas leis naturais. Caso queira fracassar sistematicamente em tudo, é preciso apenas não respeitá-las. É simples assim. Sobretudo, para ter uma vida que seja plena, você verá que antes de querer melhorar qualquer um dos aspectos mais relevantes de sua vida, conforme nós vimos no vídeo anterior, no qual nós elencamos todas as principais áreas e vimos as 3 primeiras ferramentas, é imprescindível que sempre passemos nossas ações pelo crivo dessas leis naturais. Por exemplo, não adianta você querer aprender mais sobre como montar um negócio ou como querer ganhar mais dinheiro sem antes ter como base alguns princípios e valores que estejam em consonância com essas leis. Do contrário, é possível que os meios para conquistar sua independência financeira esteja fundamentado no desrespeito dessas leis naturais, o que acarretará em uma ruína futura. Isso não falha. Consegue perceber a importância deste assunto? Então, quais são essas leis naturais? É sobre isso também que nós iremos estudar por aqui. E caso você não goste do termo leis, você também pode substituí-lo por padrões ou por princípios originais. Alguma vez eu vi em algum lugar alguém dizendo que o seu verdadeiro caráter é posto à prova quando você faz ou deixa de fazer algo quando pensa que ninguém está lhe vendo. Saiba que essas leis naturais não podem ser burladas, não importa a situação. Seus efeitos serão sentidos, independentemente de alguém ter visto seus atos ou não. Em outro vídeo você entenderá o porquê disso. Saiba também que toda ação e omissão gera uma espécie de onda nessa rede do universo. Este conhecimento é verdadeiramente um ouro puro. Todos os dias, ao raiar de um novo dia, uma lei ou um padrão exerce uma força que faz com que se esvaie a escuridão da noite para dar lugar à luz do dia. Após 3 meses, uma nova estação se apresenta. E inúmeros exemplos mais poderiam ser tipificados aqui. Mas por ora, o que eu gostaria que você percebesse é que nós não temos o poder de modificá-los. Quando eu tive contato pela primeira vez com esse conhecimento, eu fiquei muito emocionado. Eu me lembro de ter refletido: caraca, como é que eu nunca pensei nisso antes? Pois é, este é um assunto muito pouco difundido. E por que será, hein? Isso é muito transformador e muda tudo. Essas leis naturais podem ser encontradas em tudo e em qualquer coisa promovida pela natureza original. Você mesmo é conformado por um conjunto de leis, padrões e princípios originais. Reflita por um momento sobre como seu corpo trabalha automaticamente. O coração bombeando sangue por todo o corpo, a maneira como trabalham os pulmões, os rins, os fígados, enfim, todos os sistemas que nós temos internamente. Como os seus dedos sabem o que eles precisam fazer para se movimentar de tal maneira como quando você quer pegar algo? Tudo funciona e trabalha harmonicamente, permitindo que o milagre da vida aconteça. Nossa, para mim tudo isso é realmente formidável. De uma forma bem simplista, reflita também sobre outras formas que essas leis invisíveis regem a sua vida. Por exemplo, imagine que está no alto de um prédio e que irá soltar uma laranja lá de cima. Perceba que interessante como existe uma força física que atrai este elemento até o solo. Aí está uma outra lei, uma lei da física. Mas eu gostaria de deixar parte desse exercício a você, porque é uma prática muito interessante e ajudará a que você expanda seus horizontes. Quando você pegar o gosto pela coisa, você não deixará mais de analisar estas leis em tudo o que observar ao seu redor, e seu modo de agir também se moldará a esses princípios. Comigo tem sido assim, e a minha vida tem sido muito mais fácil por conta disso.
É impossível não perceber os efeitos quando se tem consciência da sua existência. E aqui então vai outra dica valiosa. Os efeitos dessas leis naturais, eles geralmente são multiplicados, ou seja, de uma forma bem simples. Cada vez que você pratica o bem, você atrai para si uma quantidade mais elevada de bondade. Por exemplo, se você ajudar alguém, mais adiante outra pessoa vai lhe ajudar muito mais, em algum momento de extrema necessidade. Ao praticar constantemente a empatia e ser solícito com as pessoas, não importa a situação, sempre alguma solução lhe será apresentada. Não acredita em mim? Sem problemas, faça o teste você mesmo e veja na prática. Por outro lado, quando você não respeita essas leis naturais, mais adiante você será cobrado também de maneira mais severa. Ao agir de má fé, por exemplo, você estará ativando a chamada Lei de Murphy, que diz que sempre que algo ruim puder acontecer, isso acontecerá. Eu quero que você perceba que você sempre está ativando gatilhos e depende primeiro da sua ação colher um resultado benéfico ou maléfico para você mesmo. E não se esqueça deste efeito multiplicador. Ter isso como base, invariavelmente, nos permite inferir que o mundo somente irá mudar para melhor quando a maioria das pessoas souberem e respeitarem essas leis naturais. Sinceramente, eu não vejo outra maneira. Portanto, buscadores, no nosso próximo vídeo nós vamos estudar algumas dessas leis e começar a dar forma a essa nossa grande base de conhecimentos, para que possamos assim começar a responder essas grandes perguntas que tanto temos buscado. Também vamos tratar de começar a responder outros parâmetros para alcançar a vida que nós tanto desejamos. Mas antes, eu gostaria de recomendar outro livro. Ele se chama Em Busca de Sentido, do Dr. Viktor Frankl. Se você é uma pessoa sentimental, é muito provável que apareçam as lágrimas durante essa leitura. É um relato extremamente comovente. Quando eu o li, eu pude perceber como nós precisamos de muito pouco para viver e também para sermos felizes. E que muitas vezes nós não valorizamos as coisas que nós consideramos simples ou pequenas, mas que no fundo são as mais importantes, como por exemplo ter saúde, um prato de comida, estar próximo de nossas famílias e ter uma cama quente. Recomendo demais essa leitura. Inclusive, eu separei 2 frases para inspirar você a ler. Em toda parte, a pessoa está colocada diante da decisão de transformar sua situação de mero sofrimento numa realização interior de valores. E a outra, como pode o ser humano encontrar sentido? Tudo o que podemos fazer é estudar a vida das pessoas que parecem haver encontrado suas respostas às questões em torno das quais gira, em última análise, a vida humana e compará-la com a vida daquelas que não as encontraram. Profundo, certo? Fica aqui então o meu convite para que você se junte a nós. É só se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Eu estou muito ansioso para receber todos os buscadores neste canal. Temos muito o que aprender. E juntos, sem dúvida, nós conseguiremos encontrar todas essas respostas de maneira mais fácil. Espero por você então. Até o próximo vídeo, pessoal. Buscando respostas, um caminho de uma única. Tchau!